Olá! No episódio anterior, você pôde acompanhar aqui no YouTube, nas plataformas de áudio do CRM Santa Catarina, conversamos pela primeira vez sobre diabetes, essa doença perigosa, silenciosa e que tanto afeta os brasileiros. Hoje vamos continuar tratando desse mesmo assunto, mas vamos falar sobre algo que preocupa muitos especialistas, a diabetes entre as crianças. O número de casos é crescente, gera grande apreensão, principalmente com a doença crônica, né? Quem traz esse alerta aqui para nós hoje é a médica endocrinologista, doutora Rosemarie Linhares. Rose, bem-vinda, prazer estar contigo aqui. Muito obrigada. Me conta, Rose, há mesmo crescimento do número de diagnóstico de diabetes? E o que está acontecendo? Sim, obrigada então pelo convite, né, para participar, é um prazer. Então, é verdade, sim, né, e a previsão, assim, desse aumento, ela é bem assustadora, inclusive, né, que é importante a gente esclarecer aqui, né, os tipos de diabetes. A gente tem, na criança ainda, o mais prevalente é o diabetes tipo 1, que é o diabetes insulino dependente, que ele acontece por uma alteração autoimune, né? E a gente percebe que a quantidade de doenças autoimunes também tem aumentado bastante, né? Se investiga muitas possibilidades, assim, de causas. E hoje em dia a gente fala muito no diabetes tipo 2, né? Que desde a infância o indivíduo já adquire hábitos que geram uma propensão. Aliás, nem só desde a infância, acho que a gente pode discutir aqui, já antes do período intraútero, né? Toda a saúde alimentar e a saúde da mãe, né? Vai influenciar em uma programação metabólica dessa criança, né? E todo o desenvolvimento intraútero e depois aquele período neonatal, lactente, né? Infância, vai influenciar bastante no desenvolvimento, assim, de possibilidade de desenvolvimento da doença do diabetes tipo 2, né? Da resistência insulínica e do diabetes tipo 2. Então, fala melhor para nós essa divisão, né? A doutora Yara, na vez passada, já disse, mas isso em crianças particularmente, que é quando eu acho que é mais comumente feito o diagnóstico, né, do diabetes tipo 1. Uhum. Então, essa diferença que tem do diabetes tipo 1 e do tipo 2, e como que se pode perceber que uma criança está manifestando sintoma de diabetes tipo 1 Uhum. e o que fazer? Isso. Então, o diabetes tipo 1, ele acontece geralmente de uma forma muito abrupta, né? Onde a criança, ela, em poucas semanas, né? Ela evidencia, às vezes até em poucos dias, ela evidencia essa falta de produção de insulina, né? Uma insulinopenia importante. E com isso ela vai manifestar esses sintomas do diabetes, que são clássicos e que às vezes a família demora até bastante para perceber, né? O primeiro sintoma que chama atenção é a sede, né? Principalmente se essa criança já tiver uma independência, né? Já for ao banheiro sozinha, a mãe e o pai dificilmente vão perceber, assim, uma quantidade aumentada dessa diurese, da frequência urinária, né? Mas são crianças que elas então aumentam as idas ao banheiro, aumentam essa diurese, a urina. Em geral, são crianças que, dependendo da idade, até controlavam o seu esfíncter, né? Já pediam para ir ao banheiro, mas elas acabam tendo uma incontinência, uma perda de urina durante a madrugada, ou acordam muitas vezes para ir ao banheiro. E em seguida, além dessa sede aumentada e dessa frequência urinária aumentada, dessa poliúria, existe um emagrecimento, porque acaba aquela fonte, né? Como a gente não tem insulina, acaba a fonte de aproveitamento de energia e o organismo vai buscar essa energia, né? A todo custo, com queima de gordura, de musculatura, e essa criança, então, ela passa a apresentar um emagrecimento, no início uma fome aumentada, tentando compensar, mas com o passar dos dias, semanas,
um cansaço, um mal-estar, né, uma astenia importante. Então, a criança fica muito debilitada e os pais, assim, percebem uma doença nessa Essa criança. criança fica doente. O pai percebe que ela está Doente, a doente doença, exato. e então essa é a diabetes tipo 1, que então é uma doença autoimune, né? É Quer uma dizer, doença, na grande maioria das vezes, autoimune. Nós temos outros tipos de diabetes por defeitos, né, da célula beta pancreática, mas que são muito menos prevalentes e às vezes até de início um pouco mais tardio, onde o diagnóstico até ele se imbrica um pouquinho, fica às vezes mais difícil definir, né, mas a grande prevalência do diabetes tipo 1 é autoimune mas essa mesmo. não foi, então, certamente nada que o pai fez ou deixou de fazer ou alguma. Então, né, Eduardo, a gente assim até se preocupa bastante, os pais chegam às vezes com muita culpa, né? Ai, doutora, eu deixei comer muito doce, né? Será que foi isso que aconteceu? Mas não, na verdade está muito mais ligado, né, desencadeado ou por um processo prévio viral, né, ou por um estresse físico ou emocional, assim, que precede um pouco esse quadro de abertura do diagnóstico do diabetes. Então, se a gente fizer uma história, a gente vai encontrar algum motivo, assim, ou às vezes viagem, às vezes tem motivos que nem foram, assim, ruins, né, da rotina da criança, mas que desencadearam alguma ansiedade que pode estar envolvido nesse processo, né? A gente teve recentemente com a pandemia, né, o processo da infecção por Covid, da clausura dessas crianças, né, do estresse emocional. A gente realmente assim percebeu um aumento dessa atividade autoimune, percebeu um aumento de número de casos de diabetes. Então Né? aumentou também tipo 1, embora Tipo 1 tem aumentado interessante. também, exato. E o tipo 2 aumentou muito, então, né? E o Então, tipo 2 é algo que a gente deve fazer alguma coisa a respeito. muitas coisas a respeito, né? Então, o diabetes tipo 2 ele está diretamente ligado com os hábitos, né? Então, atualmente a gente sabe que toda a programação de uma criança, né? O planejamento de uma criança, ele vai influenciar bastante em todo o metabolismo, né? Em toda a saúde metabólica. Então, toda a questão de alimentação da mãe, né, durante a gestação, já vai deixar essa memória, né, esse programming que a gente chama, né, principalmente desde a gestação até os 2 anos de vida dessa criança, né, que é o que a gente chama da importância desses 1000 dias, né, de cuidados. A partir desse momento onde a criança assim assume o próprio, né, a independência para se alimentar, aí vem mais desafios na família, né? Eu acho que a qualidade da alimentação oferecida em casa, nas escolas, né? Associada ao tipo de atividade física, tanto em casa quanto na escola também, né? A proposta, hoje em dia a gente percebe, assim, a dinâmica das casas, assim, alimentação, atividade física, tempo de tela, o limite, né? Horário de sono, né? A gente sabe que o nosso ritmo circadiano, a influência do cortisol durante, né, o período dia, noite, então isso tudo pode influenciar diretamente, né, na aquisição de muito peso, né? Peso e com isso, né, a gente sabe que a obesidade vai desencadear, né, uma doença crônica de difícil controle, né, principalmente se essa criança chegar na adolescência com o aumento do peso, ela vai manifestar, né, na maioria das vezes, se ela permanecer com esses hábitos, os sinais de resistência insulínica e vai manifestar posteriormente um diabetes, né? Que hoje cada vez mais se faz o diagnóstico, né? Cada vez mais precoce, né? Dessas crianças e adolescentes, né? A gente tem alguns sinais, acho que a gente pode, né, conversar um pouquinho também sobre os sinais de resistência insulínica e a evolução para um diabetes tipo 2. Pois então,
na criança, então a gente está falando aqui que prevenir diabetes em criança, você está prevenindo ou postergando também do adulto, né? Falasse ali dos 1000 dias. Então, o que que seria a mãe que quer cuidar desse neném? O que que ela não deve fazer, ou o que que ela deve fazer para prevenção de diabetes ali? Então, uma mãe com lactente, o que que, quais os cuidados que a gente sabe hoje que não é bom que faça, né, alguns hábitos antigos que talvez sejam, que devam ser melhorados, né? Como cuidar disso? Isso. Durante a gestação, então, é muito importante que essa gestante ela tenha uma boa alimentação, ela evite ganhar muito peso, né? Eu acho que hoje em dia, cada vez mais, o obstetra está atento também, né? Às suas pacientes, todos os cuidados relevantes à alimentação, à qualidade, evitar excesso de farinhas brancas, muito cuidado também para não fazer uma hipoglicemia ou restrição, né, desse alimento pelo bebê, mas uma alimentação saudável é importante e já uma programação para o aleitamento materno. A gente sabe que o aleitamento materno, se a mãe, né, conseguir então esse desafio do aleitamento exclusivo nos primeiros 6 meses, é extremamente protetor para o tipo, já se percebe, né, trabalhos mostrando que já diminui muito a incidência da obesidade, né, com aleitamento materno e principalmente depois na transição com a alimentação, uma mãe consciente que já se propôs a fazer uma alimentação, né, com aleitamento materno, mesmo que ele não consiga ser exclusivo até os 6 meses, mas ela já tem uma programação de uma alimentação adequada, sem acrescentar açúcares, excesso de sal, né? Ela vai respeitar as etapas propostas já, estudadas, né? Com a permissão do sal e do açúcar. Ô, Rose, a gente vai em hotel, até lugares, vou dizer assim, chiques, né? E aí você vai com as crianças e tem a alimentação do adulto e a alimentação da criança. A alimentação da criança é porcaria, é farinha frita, né? É batata frita, é suco docíssimo, nos all-inclusive de criança é só porcariada que tu vê no... Então, isso é uma cultura, né? É uma Exato. coisa, é incrível isso aí. Isso é incrível e são coisas palatáveis, né? Principalmente essas farinhas brancas e os açúcares, eles estimulam bastante na verdade, não é nem, ela não vai nem comer pela fome, ela vai comer pelo prazer de comer, né? Então, isso tudo vai gerar, né, uma deturpação do paladar depois, né? Vai ter uma grande dificuldade. Agora sim, Eduardo, eu acho que é bem importante essas famílias, né? Até chiques, como tu falaste, né? É, quando se sai da rotina, a gente exacerba muito esse quadro da falta de cuidados com a alimentação, né? Mas a grande preocupação é principalmente quando isso está na rotina da criança. A gente vê não só nesses hotéis, nesses resorts, mas nas famílias, dentro de muitas famílias, um excesso desses sucos, né? Dessas batatas, dessa alimentação muito rica em carboidratos, farinhas brancas, assim, pouca proteína, né? E a criança ela precisa ter um paladar extremamente estimulado para que ela possa aprender, né? E a partir do momento que a gente expõe ela a muito açúcar ou muito sal, ela vai perder essa oportunidade de aprender. Então, Né? esse é o meu ponto ali que eu queria chegar no limite, né? Porque se esses locais que eu chamei de chiques fazem assim, Aham. é porque é uma cultura tão impregnada que isso, quer dizer, obviamente, isso está disseminado, né? E é, você consegue moldar o paladar da criança desde cedo? Ah, Você consegue moldar esse paladar? sim, sim. Na verdade, a gente tem, só assim, para complementar, né, esses lugares, esse tipo de alimentação, inclusive, é uma alimentação mais barata.
né? Então, assim, todo mundo tem muito acesso a essa alimentação. Então, assim, esses sucos, refrigerantes, eh, os alimentos ultraprocessados, eles têm sido de acesso muito fácil a realmente toda a população, né? Desde a população mais abastada até a população mais carente tem muito acesso. E a gente consegue sim, né, moldar esse tipo de alimentação, evitando uma exposição muito grande aos açúcares. Quando a gente expõe essas crianças ao excesso de açúcar, o que que acontece? O organismo, de uma forma muito inteligente, libera muita quantidade de insulina, tentando baixar esse açúcar. Com o tempo, a gente vai tendo uma apetite maior, até causado por essa liberação de insulina, né? E com o tempo a gente vai comendo mais, liberando mais insulina e o pâncreas vai lá trabalhando bastante e dependendo assim da herança familiar e desse perfil metabólico, a gente vai tendo uma dificuldade depois desse pâncreas liberar uma insulina e dessa insulina ter uma ação sobre esse açúcar, né? Aí a gente já vem desenvolvendo a resistência insulínica. Nesse momento, é muito difícil você propor para a criança uma mudança da alimentação, porque ela está literalmente viciada, né, nos açúcares, nos carboidratos. E o que a gente percebe é que essas famílias, elas têm esse relato de um cardápio muito semelhante, né? Inclusive, a gente percebe muitas famílias também que comem fora, não conseguem ter uma rotina tão em casa, alimentos caseiros, selecionados, né? Então, com isso fica cada vez mais difícil a gente apresentar esse tipo de alimento com mais fibras, as texturas diferentes, né? Dá muito mais trabalho também para as famílias terem legumes, verduras, frutas frescas, né? Então, assim, esse trabalho educativo, ele precisa ser no dia a dia, na rotina da criança. Depois, se ela tiver, né, uma viagem, uma programação, né, tiver que sair dessa rotina, né, a volta para essa rotina não vai ser tão difícil. Agora, se ela nunca teve essa rotina, que é o que a gente percebe hoje muito, né, nas famílias, fica muito mais complicado a gente tentar evitar uma doença dessa dimensão, né? É, em se tratando de diagnóstico, é uma, existe uma rotina de ida no pediatra pensando em diabetes? Ou é assim a criança que fica doente, né? E que aí pode ser um diabetes tipo 1 tal, que aí fica mais evidente, a criança está doente. Ou é a criança obesa, que tem que se preocupar com isso e aí vai se fazer exame de diabetes? Ou, ou é um exame que deve ser feito de forma rotineira? Na verdade, existe a criança que acompanha com o seu pediatra, né? Aquela criança que vem ganhando muito peso ou que é de uma família já com diabetes, é uma família, ou com obesos, né? E tem famílias que existe o diabetes numa incidência mais aumentada e mesmo sem uma obesidade tão importante, então essas famílias já têm que participar de uma prevenção. Já existe uma conversa muito esclarecedora, né? O pediatra, ele tem, o médico de família, ele tem que ser extremamente cuidadoso e falar sobre quais os tipos de rotina que ela deve, né, estabelecer, né? Como a gente falou, ela precisa, a gente, né, falou pouco, atividade física é muito importante nessa rotina, dormir cedo, né? E não existe assim uma necessidade hoje em dia de se fazer um rastreamento em todas as crianças, né? Mas a partir do momento que ele começa um ganho de peso, você já sabe que ele é uma criança de risco para desenvolver uma obesidade, né? Você já intercepta esse momento de um grande ganho de peso para ver o que está acontecendo, né? Houve alguma mudança da rotina, mudou de casa para apartamento, perdeu algum ente querido, algum animalzinho de estimação, né?
alguma coisa causando, né, alteração do comportamento, qual é a atividade física disponível, às vezes a própria disponibilidade da família para levar, para buscar os lugares, né, tudo isso acaba sendo mais difícil, então a gente tem que, o pediatra, ele é que vai observar esse núcleo, né, e definir os problemas. E a glicemia, né, ela não está assim solicitada para um diabetes já na rotina, mas acaba sendo muito importante nessas crianças que vêm ganhando peso, né? A gente tem alguns outros marcadores, principalmente crianças que têm o quadro do diabetes tipo 1. Se você pegar uma criança, hoje em dia é muito difícil, não vou dizer assim que seja raro, mas é mais difícil uma criança internar numa cetoacidose diabética, né? Diferente do que era há 10, 15 anos, assim. Porque hoje os pediatras, eles estão mais esclarecidos, as famílias mais esclarecidas, para já pedirem uma glicemia caso haja um emagrecimento, uma perda de peso com uma poliúria, né? Cansaço importante. Eu acho que hoje está muito mais divulgado entre as famílias, elas às vezes já chegam pedindo, né? E fazem a glicemia, já vem alterada, e elas, antes de precisar internar num quadro mais grave, elas fazem o diagnóstico mesmo de diabetes. Vem com aquela glicemia de 200, de 300 já no teu consultório, com todo o quadro, 1, 2 semanas observado, né? Antigamente era muito mais frequente vir no estado de gravidade, uma cetoacidose diabética mais grave, importante. Hoje ainda acontece, mas é menor a frequência, né, nos hospitais, assim. Perfeito. Rose, uma mensagem final aí para os nossos ouvintes, para os pais, para as crianças. Isso. Eu fico muito feliz de falar, né, sobre hábitos, sobre diabetes. Ontem eu atendi uma criança que tem diabetes tipo 1 há muitos anos já, e me deu uma satisfação muito grande, porque a gente tem, assim, uma monitorização do tempo da glicose no alvo, e ela realmente, assim, acima de 90% do período de vida dela, da rotina, ela está com essa glicemia acima do alvo. Então, tanto para as crianças com diabetes tipo 1 ou tipo 2, a importância da rotina, né, da boa alimentação, de uma boa qualidade de alimentação, esporte, tanto para quem tem o diabetes tipo 1, insulino dependente, mesmo fazendo a sua dosagem de insulina, vai ser importante a atividade física também. Crianças que têm essa regularidade de evitar tanto tempo assim de tela, dormir, o horário do sono, né, programado também. A minha mensagem vai ser assim, uma rotina adequada para as crianças vai ser muito preventivo desse tipo de problemas. E mesmo que eles existam, o tratamento, né, vai consistir nessa mudança de hábitos. Eu acho que é isso que a gente tem que buscar. Rose, muito obrigado. Foi excelente a conversa contigo. Prazer Muito estar aqui obrigada. conversando. Agradeço, um prazer para mim também. Então, essa foi a doutora Rosemarie, endocrinologista pediátrica. Eu tinha faltado, no início eu não disse corretamente, que eu falei só endocrinologista pediátrica. Pediátrica. Tá? E então esse foi mais um episódio de Sua Saúde, podcast criado pelo Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina para disseminar informação de qualidade sobre saúde. Aqui que nós tivemos hoje falando sobre prevenção de diabetes, falamos sobre tempo de tela, tivemos já episódios sobre isso, doutora Tatiane, sobre exercício físico, o doutor Funchal falou muito aqui sobre isso, né? Tivemos, então, os assuntos aqui estão interligados, né? Importância do sono, o doutor Pablo Moniz falou sobre a importância do sono, então vai lá, temos todos esses episódios aí disponíveis para vocês acessarem e que continuem nos acompanhando no canal do YouTube do SCC do SBT. Até a próxima, esteja atento aos cuidados necessários para proteger a criançada.